Irmãos, Ele é o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que apacenta o nosso coração. E nessa manhã nós estamos aqui para sermos cuidados por Ele, pastoreados por Ele. E eu peço a você que abra a sua Bíblia no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. No mês de setembro eu preguei aqui sobre as bem-aventuranças, iniciando assim uma série de exposições no Sermão do Monte. Se você não estava aqui no momento, você pode ter acesso a essa pregação no site da igreja, na página da igreja do YouTube, e lá você perceber a introdução ao Sermão do Monte. Hoje nós seguiremos do versículo 13 ao versículo 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz, ou a luz de vocês, diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Pai, nós somos gratos pelo privilégio que temos de, no dia do Senhor, estarmos reunidos como igreja, como família do Senhor, para sermos identificados pelo Senhor como teus filhos, pastoreados pelo Senhor por meio da tua voz exposta nas Sagradas Escrituras, e sermos assim enviados para esse mundo como servos do Senhor. Nos ajuda aqui nessa manhã a compreendermos aquilo que a tua palavra nos ensina, ilumina o nosso coração, os nossos pensamentos, para que, ao ouvirmos a Tua palavra, o nosso coração seja quebrantado à obediência. Ajuda-nos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já parou para pensar, se você já percebeu, que toda a Escritura, ela possui basicamente três aspectos, e principalmente a gente percebe isso na criação. Quando Deus criou todas as coisas, Deus fez questão de identificar cada um dos aspectos da criação. Deus, então, estava dando uma identidade a esses aspectos, aquilo que Ele criou. Mas o Senhor também deu uma função a todas as coisas. E com essa função, nós temos ali, então, o propósito de toda a criação, o propósito de toda a existência. Quando olhamos especificamente para a criação do homem, nós percebemos esses três aspectos fazendo parte ou compondo a existência humana. Nós percebemos que ele foi criado à imagem de Deus, e pelo fato de haver sido criado à imagem de Deus, ele não é um ser autorreferente, ele não é um ser autônomo, ele não é um ser independente. Ele foi criado para refletir o caráter de Deus, e ele também é um ser mimético, ou seja, ele foi criado para imitar a Deus. E por meio da sua palavra, o Senhor então instruía o coração do homem, e este, por amar ao Senhor acima de todas as coisas e por crer na palavra de Deus, ele confiava e obedecia ao Senhor. E nós temos aqui o segundo aspecto: ele foi criado para a obediência. Ele foi criado com uma função, e essa obediência é revelada então em meio aos mandatos criacionais. Nós sabemos que são três. Existe um mandato religioso. João Calvino costumava dizer que antes do homem ser um homo sapiens, ele é um homo religiosus. Ele foi criado para um relacionamento com Deus, e esse relacionamento ele não é estabelecido pelas vias do coração do homem, por sua vontade. Ele não é estabelecido pela sinceridade do coração do homem. Eu acho que Deus gostará que eu faça assim. Não, esse relacionamento é estabelecido pelo próprio Senhor. É Deus quem diz como o homem deve se relacionar com Ele, como o homem deve se aproximar dEle. É Deus quem diz como o culto deve ser prestado a Ele. É Deus quem diz como o homem deve trabalhar. É Deus quem diz como o homem deve viver os seus relacionamentos.
E em terceiro lugar, irmãos, nós temos aqui a primeira pergunta do nosso breve catecismo, aquela que todo mundo conhece, né? Qual o fim principal do homem, né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a finalidade de toda a criação, a finalidade do homem é a glória de Deus. E na glória de Deus, o homem encontra então a plena satisfação para o seu coração, para o seu deleite perpétuo, eterno. É no Senhor que o nosso coração de fato descansa, é no Senhor que a esperança, a fé e o amor devem ser depositadas. Nós fomos criados para a glória de Deus, e quando o homem então passa a viver de acordo com aquilo que Deus o criou para ser, sabendo que ele é a sua imagem, quando o homem vive em obediência, desde um suco de laranja que é tomado aos aspectos mais complexos da nossa vida, o Senhor é assim glorificado. Seguimos aqui na exposição do Sermão do Monte, e na primeira parte, ou na primeira sessão desse sermão, nós encontramos as bem-aventuranças, e nós pensamos naquele domingo sobre o coração do discípulo. Ali o Senhor Jesus faz questão de pregar para uma multidão, ainda que ele focasse diretamente nos seus discípulos. Nós vimos aqui, tanto no capítulo 5, no versículo 1, quanto no restante do texto, que o alvo do Senhor Jesus eram seus discípulos. No entanto, a multidão ela não é excluída. A multidão está ali, ela está acompanhando, ela está ouvindo o sermão, e ela permanecerá assim até o capítulo 7, quando o evangelista Mateus então diz que elas estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele não ensinava como ensinam os escribas, mas como quem de fato tem autoridade. As multidões estavam ali e Jesus está focado nos seus discípulos. E ele aqui então, nesse texto que nós lemos, ele passa a definir quem são os seus discípulos, ele passa a dizer qual a função deles no mundo e qual o propósito deles no mundo então. Em primeiro lugar, irmãos, e esse sermão ele tem 3 pontos. Nós pensaremos, como já falei, sobre como eles são identificados, qual a sua função no mundo e qual o seu propósito em tudo isso que eles agora foram chamados pelo Senhor a viver. Em primeiro lugar, como eles são identificados. E é interessante porque o Senhor usa 2 metáforas aqui. O Senhor Jesus faz questão de dizer que eles são sal e que eles são luz do mundo. Essas 2 metáforas eram aspectos, ou foram retiradas de aspectos comuns. O Senhor Jesus não chegou para usar elementos que fossem desconhecidos daqueles discípulos, desconhecidos até mesmo da multidão que estavam ali. Eram coisas simples, coisas do uso comum daquele tempo, assim também como é do nosso uso comum nos nossos dias. Assim como o sal e a luz, os discípulos também eles serão identificados. E note que, se nas bem-aventuranças o Senhor Jesus tratou sobre o caráter e a felicidade dos discípulos, e nós podemos perceber em cada aspecto que compõe o coração do discípulo uma verdadeira contradição ao coração do mundo, aqui nós podemos perceber de maneira muito clara esse aspecto relevante de que os discípulos eles não se definiam. Não eram os discípulos que chegaram e disseram assim: olha, nós somos discípulos, nós somos crentes, nós somos isso, nós somos aquilo outro. Não, eles foram definidos pelo Senhor. O Senhor Jesus foi quem olhou para os discípulos e disse: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. E por que, irmãos, é tão importante nós frisarmos isso? E por que é tão importante nós percebermos que o Senhor Jesus é quem os está definindo? Porque a queda gerou uma falsa perspectiva no coração de todos nós, de que nós nos definimos. Nós nos definimos, as pessoas nos definem, os títulos que nós temos nos definem, o trabalho que nós executamos nos define, e não é bem assim. Veja, logo no início do sermão, na introdução, eu levei os irmãos a pensar sobre o fato de que, como seres criados à imagem de Deus, nós fomos definidos pelo próprio Deus. A identidade do homem e da mulher, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, não residia no fato deles olharem para si e dizerem: eu sou isso, mas naquilo que o Senhor disse que eles eram. Na afirmação que o Senhor fez: vocês são imagem, vocês são semelhança de Deus.
Vocês são um homem, você é uma mulher. Deus os criou assim, Deus os definiu. E nós percebemos que a partir de Gênesis capítulo 3, essa perspectiva ela é corrompida no coração da mulher e também no coração do homem que conscientemente toma daquele fruto e come. De que forma então isso é distorcido? A partir de Gênesis 3, irmãos, o homem passa a pensar então que ele é um ser que se define. E ele passa a ser definido por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele pensa que ele é. Ele passa a estabelecer a sua própria Bíblia como sendo a sua regra de fé e prática. No entanto, essa Bíblia que é estabelecida pelo homem, essa falsa escritura que é estabelecida pelo homem, ela não é absoluta. Ela não é inerrante, ela não é infalível e nem deve ser regra de fé e prática. Mas na mentalidade do homem caído em seus delitos e pecados, ela é. Só que ela muda de acordo com aquilo que ele acha que é melhor para ele. Se de repente ele se afirma num caminho e aquele caminho não vai muito bem, ele muda a escritura, ele muda a definição, porque ele é guiado pelos seus sentimentos, ele é conduzido por aquilo que ele acha que é melhor para ele. Ele define a sua vida a partir das suas próprias experiências ou a partir dos seus desejos, aquilo que nós encontraremos na Escritura como sendo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como João define na sua primeira carta no capítulo 2. Nós somos definidos pelo Senhor. O Senhor não deixou aberta para que nós, de alguma forma, nos definíssemos e disséssemos, olha, eu sou um discípulo e eu sou assim, assim, assim. Não, Ele definiu quem são os discípulos. Olhando para o texto, irmãos, nós percebemos isso de maneira muito clara e isso deveria ser libertador. Afinal de contas, nós somos definidos por aquele que é o autor, aquele que é o criador de todas as coisas. Isso deveria trazer libertação ao nosso coração, quebrar o temor de homens do nosso coração, quebrar as amarras do nosso coração, porque de alguma forma, irmãos, é o Senhor quem nos define. No entanto, parece que ainda nos nossos dias nós vivemos dentro dessa perspectiva de temor de homens e isso é explicado porque a presença do pecado ainda permanece no nosso coração. Nós somos solapados diariamente por uma sociedade que vive afundada no pecado e que se define pelas coisas que ela quer se definir. Se define pelas coisas que ela faz e não por aquilo que Deus diz que ela é. E tudo isso promove no nosso coração essa tentação de voltar àquele antigo guarda-roupa e vestir as antigas roupas que não nos cabem mais. De tentarmos de alguma maneira olhar para o passado e querermos redefinir a nossa vida com aquilo que não diz mais respeito à nossa nova vida em Cristo Jesus. Queridos, o alvo da redenção, quando nós percebemos em Romanos 8, 29, Paulo diz que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebam que Jesus, por ser a expressão exata do ser de Deus, por ser um humano perfeito, por não ter pecado, por ser aquilo que Deus idealizou para o homem lá no Éden, cumprindo toda a vontade de Deus, obediente à palavra de Deus, vivendo em integridade, se relacionando com as pessoas como Deus criou a mim e a você para que nos relacionássemos, vivendo uma vida cultica como estabelecida pelo Senhor e não por nós. Jesus, então, Ele é o modelo perfeito. E o que Paulo nos ensina em Romanos 8, 29, é que o alvo do discipulado, o alvo de sermos resgatados em Cristo, o alvo da predestinação, o alvo de todas as coisas que colaboram conjuntamente para o nosso bem, e esse bem é sermos conformados à imagem de Cristo, é sermos identificados de fato com o Senhor Jesus. É cada vez mais nós nos parecermos com Cristo e cada vez menos nos parecermos com a aparência de Adão em Gênesis capítulo 3. É cada vez mais sermos identificados como sal e luz e não como esse mundo define ou tenta definir e identificar as pessoas. Nós fomos chamados em Cristo, irmãos, para vivermos em novidade de vida. É por isso que Paulo, ele chama os cristãos a imitá-lo como ele tem imitado a Cristo, porque nós também somos seres miméticos.
Quando você tem um filho pequeno, você percebe muito isso, e quando ele vai crescendo, ele vai reproduzindo exatamente aquilo que ele aprendeu conosco ao longo da sua infância. Essa semana alguém mandou um vídeo para mim bem interessante, né? O pai, ele puxava a mãe e dava um beijo na bochecha da mãe, e o filho depois olhava para aquilo e também se aproximava da mãe querendo beijá-la. O pai pegou um prato, né, e colocou ali uma comida na boca da sua esposa, e o filho também pegou lá o garfinho, furou lá a comida, né, pegou e quis colocar na boca da sua mãe. Nós somos seres miméticos, irmãos. Só que essa imitação de Cristo, ela não é forjada em nós como um download místico espiritual, né? Eu vou subir ao cume de um monte e ali eu vou me assentar e Deus vai dar uma descarga espiritual em mim e eu vou sair de lá com o rosto resplandecendo como de Moisés. Não, isso não vai acontecer nem comigo nem com você. Essa imitação de Cristo, esse caráter de Cristo em nós, ele é formado em nós por meio da Escritura Sagrada. Quanto mais a Escritura é exposta ao nosso coração e quanto mais o nosso coração se expõe à Escritura, mais nos parecemos com o Senhor Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 4, Pedro e João diante do Sinédrio, eles estão ali sendo inquiridos, respondendo aquelas questões todas colocadas pelos religiosos, e no final eles olham para eles e dizem assim: olha, esses homens não são pescadores, não são homens indoutos, incultos. E aí eles percebem que de fato eles haviam andado com o Senhor Jesus. Eles estiveram de fato com o Senhor Jesus. E assim somos nós, meus irmãos. Quanto mais nós caminhamos com o Senhor Jesus, mais nós amadurecemos na fé. Em João capítulo 17, o Senhor Jesus faz questão de fazer essa afirmação: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não adianta, irmãos, nós buscarmos de forma mística, sobrenatural, tudo isso que o movimento evangélico no nosso país aponta como tendo experiências assim ou dessa outra forma, a parte das Escrituras. Todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus, irmãos, sem estarmos munidos das Escrituras, nós nos aproximaremos de maneira inadequada. Todas as vezes, irmãos, que abrirmos mão da Escritura Sagrada, seja pela sinceridade do nosso coração, por cedermos aos nossos sentimentos, por pensarmos que Deus se agradará disso, porque eu acho que isso é legal, irmãos, nós nos aproximaremos do Senhor de maneira inadequada. O nosso amadurecimento, o nosso crescimento na fé, a nossa solidez na fé, ela é obtida por meio da Escritura Sagrada, meus irmãos. Nós não podemos abrir mão da Escritura Sagrada. Nós não podemos abrir mão do reto ensino, porque inclusive em meio às experiências, em meio às adversidades, em meio aos momentos bons que experimentaremos, em meio às lutas, às perseguições ou às festas que nos serão propostas, meus irmãos, o que sustentará, o que dará ao nosso coração substância, o que dará ao nosso coração a maneira exata de interpretarmos todas as coisas que nos acontecem, é a Escritura Sagrada. É Jesus quem nos define, irmãos. E essa definição feita pelo Senhor Jesus, que aconteceu comigo e com você, que se processou no tempo e no espaço, no dia em que nós tivemos a consciência da fé, os olhos do nosso coração foram iluminados, nós passamos a crer no Senhor Jesus, nós passamos a nos considerar como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, e isso por obra do Espírito Santo, trazendo ao nosso coração, revelando ao nosso coração aquilo que Cristo fez por nós. Meus irmãos, quando nos definimos assim, ou quando enxergamos que Deus nos definiu assim, nós não éramos ali um produto acabado. Nós fomos iniciados pelo Senhor num processo chamado santificação. E esse processo de santificação ou de apropriação dessas verdades que o Senhor Jesus expôs aqui, que nós já somos sal e luz, elas precisam ser reafirmadas diariamente. E quem reafirma essas verdades ao nosso coração é a Escritura Sagrada, que aponta para a nossa realidade, que aponta para a obra de Cristo e que aponta para o final de todas as coisas, a finalidade de todas as coisas. Tudo isso, irmãos, tem a ver com o discipulado. O Senhor Jesus nos disse: vocês são sal e vocês são luz. Ele nos definiu. Mas em segundo lugar,
Qual a nossa função nesse mundo? É muito comum confundirmos quem somos com o que temos para fazer. Geralmente, nós saímos de uma universidade, nós começamos a trabalhar e, de repente, algumas pessoas olham e dizem assim: fulano é doutor fulano de tal, é o pastor fulano de tal, é o engenheiro fulano de tal, é o médico fulano de tal. E, muitas vezes, a nossa função passa a ser confundida com quem de fato somos. E é interessante porque o Senhor Jesus, Ele primeiro define quem nós somos. Deus primeiro definiu quem o homem era para depois lhes dar os mandatos. E é interessante que acontece aqui também. O Senhor Jesus define: vós sois o sal da terra, e no versículo 14, vós sois a luz do mundo. E depois ele passa então a falar sobre a função do sal e a função da luz. Note que tanto o sal quanto a luz, eles servem para algo. Não são elementos que simplesmente os temos para que não sejam usados. Ainda que nos nossos dias a gente tenha muita coisa dentro de casa que não sirva literalmente para nada. O sal e a luz não, eles possuem uma utilidade. Eles foram escolhidos de forma muito sábia pelo Senhor Jesus porque eles são essenciais. Eles não são coisas ou aspectos da vida ou produtos que podem ser simplesmente largados. Ainda que você tenha problema aí com pressão alta, você precisa de um salzinho, ainda que de leve, para dar um sabor ali à comida. Pensando no sal, irmãos, nos tempos de Jesus, ele possuía duas funções básicas, e eu creio que os irmãos as conhecem. Primeiro seria conservar os alimentos, e isso é uma questão até lógica. De repente você tem aí a carne de charque, você tem a carne de sol, que elas são conservadas pelo sal. Mas naquele tempo tudo precisava ser conservado pelo sal, porque não tinha geladeira, não tinha freezer. Então a função do sal era algo extremamente necessário no que diz respeito à conservação dos alimentos. Eles precisavam salgar os elementos. E o segundo aspecto era para temperar os alimentos. E nesse aspecto, tanto o primeiro, de conservar, quanto no segundo, a gente pode perceber que o sal, ele age secretamente. Eu já tive algumas experiências difíceis com sal, Aquelas pessoas que costumam usar sal grosso para temperar churrasco, dependendo do tipo do sal, ela é capaz de quebrar um dente se você não tiver cuidado. Mas, geralmente, você usa um tipo de sal, mais fino, um sal melhor, que ele dilui ali na carne, ele processa-se ali naquele momento que você está cozinhando alguma coisa, e depois você, quando está comendo, você não quer encontrar uma pedra de sal. Você não quer ter o seu dente quebrado ali, você espera que ele esteja imperceptível ali, você sente o sabor dele, você sabe que ele está lá, mas você não quer encontrá-lo, você não quer vê-lo, ele age secretamente. E ao usar essa metáfora, o Senhor Jesus ele faz questão de deixar claro aos discípulos que constantemente eles não apenas temperam a vida, eles não apenas trazem sabor a esse mundo, mas eles conservam esse mundo também. Meus irmãos, nós sabemos que o fato do mundo estar jazendo no maligno significa que ele está num estado de putrefação, ele está apodrecendo. E os discípulos, eles são colocados como aqueles que conservam. Quando nós olhamos, por exemplo, a aliança que o Senhor faz com Noé, aquela que nós conhecemos como o pacto da preservação, todas as coisas, irmãos, são preservadas por causa dos discípulos. E nesse sentido, nós somos colocados nesse mundo como conservantes, como aqueles que conservam os valores da Escritura Sagrada. É certo que o liberalismo teológico, ao penetrar nas igrejas, trouxe aquela percepção de que as Escrituras elas não são a palavra de Deus. E nós vemos falsos mestres nos nossos dias afirmando que a Escritura precisa ser atualizada, que nós precisamos usar as lentes do nosso tempo para enxergar as Escrituras. Nós precisamos usar as lentes sociais, nós precisamos usar as lentes do feminismo, nós precisamos usar as lentes da evolução social para enxergarmos as Escrituras. E isso, irmãos, compõe esse estado ou colabora com esse estado de apodrecimento do mundo. Porque o que de fato conserva o mundo é de fato a afirmação que nós fizemos, irmãos, da nossa profissão de fé.
Eu creio na palavra de Deus e ela é minha única regra de fé e prática. Ela é inerrante, ela é infalível, ela foi inspirada pelo Senhor, toda ela. E à medida que nós meditamos nas Escrituras e nos apropriamos daquilo que a Escritura diz ao nosso respeito, revela sobre quem é o Senhor, revela como Ele quer que vivamos nesse mundo, criemos os nossos filhos, pastoreemos a nossa esposa, a esposa ao marido, conduzindo o casamento para a glória de Deus, a forma como Ele quer que trabalhemos nesse mundo, desenvolvamos a sociedade, a cultura dos nossos dias. Meus irmãos, nós estamos obedecendo a Deus e, como consequência disso, conservando aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra e que, de fato, irmãos, é a vontade de Deus e abençoa esse mundo. É por meio dessa obediência, irmãos, que passamos então a salgar o mundo. E isso nem sempre por meio das coisas que são visíveis. Note que uma das funções, um dos pontos aqui colocados pelo sal é que ele age de maneira secreta. Ele não está tocando trombetas ou com seus holofotes voltados para ele, não. Ele está agindo secretamente nas coisas mais simples, naquelas coisas que ninguém percebe, mas que estão acontecendo. E veja, irmãos, nós não descartamos aqui em nenhum momento que as pessoas, elas creem no Senhor pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. No entanto, o Senhor Jesus está tratando aqui nessa sessão do sermão sobre o procedimento dos discípulos. A obediência ou o coração dobrado à palavra de Deus, aos ensinamentos da Escritura, quem eu sou e como de forma coerente eu respondo a isso. Eu passo a agir de maneira coerente com a minha identidade. Nós percebemos, irmãos, esse fato revelado nas cartas de Paulo, por exemplo. De forma bem resumida, Paulo ele sempre divide as suas cartas em dois grandes blocos. Em um primeiro bloco ele faz as exposições teológicas e no outro bloco ele traz a coerência com aquilo que foi exposto. Por exemplo, Romanos, até o final do capítulo 11, ele finaliza ali com aquela doxologia maravilhosa, toda a sua teologia. A partir do capítulo 12 ele pergunta agora, qual a conexão disso comigo? Como eu sou chamado a viver de acordo com esse evangelho que me alcançou? Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele expõe, a partir do capítulo 4, ele diz assim, irmãos, vivamos de forma coerente com essa identidade que nós temos. Rogo-vos, pois, irmãos, ele chama a igreja a viver de maneira coerente ao evangelho. E aqui, irmãos, a nossa função, ela deve ser coerente com a identidade que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Se Ele nos definiu como sal, irmãos, nós devemos agir como sal age. Logo, na sua casa, a forma como você conduz a sua família deve ser coerente com a sua nova identidade. Nós devemos pensar, irmãos, e ter um critério muito bem apurado para percebermos todos os ensinos seculares. Tudo aquilo que é proposto pela mídia, tudo aquilo que é proposto pelas ciências humanas, deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Nenhum desses aspectos, irmãos, não é alcançável pelas Escrituras. Pelo contrário, todos eles são alcançados pela Escritura. E é a Escritura, irmãos, quem dirá ao nosso coração o que nós devemos comer ou beber desse mundo. É a Escritura quem conduzirá o nosso coração a esse processo maduro, onde nós passamos as coisas pelo filtro da Escritura. E a partir desse discernimento bíblico, dessa mente que passa a ser biblicamente orientada, aplicamos à nossa vida aquilo que reflete o padrão das Escrituras. É assim que pastoreamos a esposa, é assim que pastoreamos os nossos filhos. É assim que eu devo me conduzir no trânsito da cidade, é assim que eu devo me conduzir em meio ao meu trabalho, em meio às tentações que ocorrem ali, é assim que eu devo me conduzir quando eu estou com os meus irmãos, é assim que eu devo me conduzir quando eu estou com aqueles que não conhecem a Deus. Tudo isso, irmãos, é coordenado, é ensinado por meio das Escrituras. Mas perceba que essa é uma ação secreta. As pessoas não necessariamente, elas estão vendo ali você com uma camiseta estampada, né? I love Jesus. Elas não estão ali percebendo você tocando trombeta, eu faço isso porque eu sou isso. Não.
A sua própria vida, ela passa a ser uma denúncia para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. E de alguma forma, casamentos quebrados começam a olhar para o seu e perguntar assim: mas o que é que está acontecendo ali? Por que é que eles são assim? Por que é que os filhos são assim? Por que é que no trabalho ele se porta assim? Por que é que todo mundo faz o que é errado no trânsito e aquele carro está ali parado, sozinho na fila, esperando a sua vez? Sabe, irmãos, é uma ação secreta, mas é uma ação. É uma ação secreta, mas ela está acontecendo. Ela é uma ação quase que imperceptível, mas é uma cultura do reino que está sendo formada não apenas no meu coração, mas no coração da minha esposa, no coração dos meus filhos, e assim os meus filhos terão contato com outras crianças. E aquilo de repente começará a despertar em outras crianças, em outros adolescentes, em outros casais, em pessoas que nós temos contato. E aí temos a ponte para a pregação do Evangelho. Mas essa ação acontece. Portanto, irmãos, sejamos de fato sal. Sejamos coerentes com o que de fato o Senhor Jesus disse que nós somos. O outro aspecto, ou a outra metáfora que ele coloca é a luz. E aqui nós encontramos uma função completamente diferente do sal. O sal, ele age secretamente. Ele conserva, ele tempera, mas a luz ela não age secretamente. A cidade ela está edificada sobre um monte e as suas luzes noturnas eram avistadas por pessoas que caminhavam muitas vezes à noite e seguiam as luzes daquela cidade como sendo literalmente um norte, uma bússola, alguma coisa que apontava por onde o caminho deveria ser. A candeia era colocada no ponto mais alto da casa. Ela era colocada para iluminar. A sua luz deveria clarear todo o ambiente. Essas são as funções. Luz na Escritura revela o verdadeiro conhecimento de Deus. É interessante isso. Ela simboliza o que há de melhor no campo do conhecimento bíblico, do amor e em tantos outros aspectos, em contraste com as trevas. A gente vai perceber aqui no Sermão do Monte, mais à frente, quando o Senhor Jesus, no versículo 22 do capítulo 6, ele trata sobre os olhos, ele vai dizer: são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que está em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Existe sempre esse contraste da luz e das trevas. Os discípulos, eles são transmissores de luz. Vós sois a luz do mundo. E é interessante porque os discípulos são colocados tanto quando estão juntos, nós aqui estamos como um grande luzeiro, né, somando luz aqui nesse lugar, mas também quando nós estamos sozinhos, refletindo onde nós estivermos a luz do Evangelho. Entretanto, é preciso lembrar, irmãos, que nós não possuímos luz própria. Nós somos como a lua. A lua não possui luz própria. A lua é um espelho do sol aqui na terra. Essa semana que passou, ela estava linda, né? Aqueles que puderam contemplar, né? Aquela lua cheia, bonita, né? E a gente olha para a lua assim, né? E ela está refletindo simplesmente a luz do sol. Ela não tem luz própria. Se o sol apagar, essa lua some. Ou se de repente essa lua disser assim: olha, eu serei autônoma, eu me definirei, por isso eu viajarei para outra galáxia, morarei lá e brilharei a minha luz. Tadinha da lua, vai apagar rapidinho. Da mesma forma somos nós, irmãos. Da mesma forma somos nós. Nós não somos pessoas que possuem uma luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo. Nós somos luz do mundo, não na perspectiva de que essa luz intrinsecamente ela pertence a mim, mas ela pertence ao Senhor. Nós estamos refletindo o caráter de Cristo, os valores da palavra de Deus. Existe uma metáfora que era pregada por um teólogo chamado J.I. Packer, e era interessante, a metáfora do holofote. Eu ouvi pela primeira vez, eu ainda estava no seminário, o pastor Valdeci Gomes pregando sobre isso, ele dizia assim: pastores são como holofotes. E é interessante, todos nós aqui somos iluminados pela luz, mas ninguém fica parando assim para observar a luz, né? Nossa, qual a marca da lâmpada?
olha só o bocal, olha só como ela foi colocada. Nós não paramos para prestar atenção nessas coisas. Quando você às vezes passa, né, por nossa cidade, a casamento, né, e geralmente o pessoal coloca aqueles refletores, né, ali clareando a frente de uma igreja, nós não paramos para conferir a fiação ou o tipo da lâmpada daquele refletor. Geralmente olhamos para aquilo que ele está projetando, né, e nos encantamos com essas coisas. A beleza é algo que precisa ser apreciado, porque a beleza foi criada por Deus. Tudo que Deus criou foi bom, é belo e deve ser apreciado por nós. No entanto, irmãos, nós como holofotes nesse sentido, nós apontamos para alguém. Nós apontamos para um ser chamado Jesus. Nós apontamos para outra pessoa. Quem precisa ser visto, revelado é Cristo e não nós. Essa luz, irmãos, aponta para uma outra pessoa. Ela não deve ser uma luz que se reflete ou bate no espelho e volta para nós. E isso, infelizmente, acontece em muitos contextos, onde as pessoas passam ou igrejas passam a ser definidas pelo pastor que elas possuem ou pelo tipo de ministério que elas possuem. Não, irmãos, toda igreja, todo discípulo, ele deve apontar para Cristo. Nós somos chamados para isso. E quando Jesus dirige tudo isso aos seus discípulos, a multidão está ali presente. E eu fico pensando, como é que a multidão enxerga isso? Como é que a multidão interpreta isso? Jesus está deixando claro, irmãos, essa verdade para os seus discípulos, quem eles são e qual a sua função do mundo. Vimos que, por suas propriedades, tanto o sal quanto a luz, eles possuem funções básicas: conservar, temperar, iluminar. E essas funções estão intimamente ligadas à sua identidade, àquilo que eles são. Agora pense comigo, e Jesus deixa isso claro aqui nesse texto também. Quando eles agem de maneira equivocada, ou quando eles não têm a utilidade para aquilo que eles foi criado, o que é que acontece com eles? Veja, Jesus faz isso, ou ele traz essa verdade quando ele pensa no sal. Ele diz assim: se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor? E ele então traz a resposta: para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Geralmente esse sal, ele vinha da região do Mar Morto. E há naquela região muito gesso também, a gipsita. E muitas vezes esse sal era misturado com a gipsita e ele perdia ali as suas funções. Para que ele presta agora? Para nada mais presta. Não havia um processo de decantação, né, de separar ali o sal daquele outro material. Então ele era lançado fora e era pisado pelos homens. Geralmente era usado tanto na cobertura de casas, para fazer laje de alguma casa, ou para a estrada mesmo, para diminuir a poeira da estrada e tudo mais, para deixar as coisas mais organizadas. Mas ele não estava servindo a função ou correspondendo à sua identidade, aquilo que ele foi criado para ser. Ele estava sendo usado agora de uma maneira que não era uma maneira própria para ele. Por quê? Porque perdeu o sabor. Ele perdeu o sabor. E ele não prestava mais para aquilo que ele foi criado. Era jogado e era pisado pelos homens. Nossos olhos, irmãos, se voltam também para a lâmpada, porque o Senhor Jesus, ele fala sobre uma cidade, ela é edificada sobre um monte. E a candeia, ela deve ser posta no lugar mais alto e não nos locais escondidos da casa. E percebam que a candeia, considerada aqui por Jesus, embaixo de um alqueire ou embaixo de uma cama ou qualquer coisa assim, seria considerada como uma tolice ser usada dessa forma. Porque de que adiantaria ela ser uma candeia? Imagina se nós pegássemos todas as lâmpadas aqui e colocássemos embaixo dos nossos assentos. Nós não conseguiríamos ler a Bíblia. Nós não conseguiríamos perceber muita coisa. Estaríamos literalmente quase que no escuro. Mas as luzes são colocadas em cima. E o William Hendrickson, ele diz o seguinte: a semelhança do papel que uma lâmpada exerce numa casa, o seguidor de Cristo deve igualmente exercer no mundo.
Uma lâmpada acesa deve ter a oportunidade de iluminar com seus raios. Os seguidores de Jesus igualmente devem deixar a sua luz brilhar, a fim de que os homens possam ver a sua conduta, as suas boas obras. É precisamente essas boas obras, consideradas como produto da fé, que o Senhor dá ênfase, porquanto as ações falam mais alto que as palavras. E nesse sentido, irmãos, nós não podemos cair naquela máxima popular que diz: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não adianta nós chegarmos para os nossos filhos e no nosso culto doméstico abrirmos a Bíblia e trazermos os ensinamentos da Escritura se a nossa vida é incoerente com aquilo que nós pregamos. Eles mesmos, irmãos, olharão para nós e julgarão a nossa incoerência. Não adianta, irmãos, nós estarmos no nosso trabalho e pregarmos sobre santidade, pregarmos sobre ética, sobre valores, se de repente no nosso trabalho ou no trânsito da nossa cidade nós somos os primeiros, quando pressionados, quando tentados a ceder aos apelos desse mundo. É interessante, irmãos, que muitos dos movimentos e das ideologias que surgem nos nossos dias, elas se levantam sempre como propostas redentivas. Toda ideologia ela tem essa proposta. São propostas redentivas. E muitos que se levantam em nome de Deus, em nome disso ou daquilo outro, quando questionados sobre quem é Deus para essas pessoas? O que é, afinal de contas, família para muitas dessas pessoas? Meus irmãos, nós só temos um Redentor. Nós só temos um Redentor e um Salvador. É certo que jamais podemos nos alinhar com aquilo que contradiz severamente a palavra de Deus. Mas, de igual modo, irmãos, é um engano muito grande nós pensarmos que a redenção ela possa vir por homens, por mais belos que sejam seus discursos. A redenção, irmãos, só é encontrada no Senhor Jesus. Quem tem poder para transformar a nossa vida, a nossa família e, a partir daí, a nossa sociedade é o Senhor Jesus, irmãos. Ninguém mais. As boas obras aqui, elas são produto da fé, da palavra, da santificação. E quando Paulo, por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, ele fala que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, é bom que percebamos que toda a Escritura fala sobre isso. E essas boas obras colocadas, irmãos, pelo apóstolo Paulo, assim como colocadas aqui pelo Senhor Jesus, elas não são fruto das nossas invenções. Aquilo que eu creio ser uma boa obra. Mas as boas obras postas pelo apóstolo Paulo, assim como pelo Senhor Jesus aqui, elas nos remetem aos princípios da criação, aquilo que conhecemos como sendo os mandatos criacionais. E note que tem muito a ver com o nosso testemunho, o produto da fé, o produto da transformação da palavra no nosso coração. Porque então, irmãos, se não fosse assim, nós poderíamos ser de alguma maneira louvados por boas obras que nós pensamos, criamos ou inventamos. Mas não, essas boas obras já foram estabelecidas pelo Senhor e nós, de maneira obediente, seguimos naquilo que o próprio Senhor já estabeleceu. Mas, chegando aqui ao terceiro lugar, qual a finalidade de tudo isso? O Senhor Jesus deixa claro no versículo 16 a finalidade de tudo isso. Veja, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A resposta à ação do sal, ou a finalidade da ação do sal, a finalidade da luz, não é gerar glória para aquelas pessoas, não é trazer a glória para os discípulos, não é para a autoglorificação. E é muito comum, e nós veremos aqui ao longo do Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai tratar isso. Ele vai chamar alguns grupos aqui de pessoas de hipócritas, por exemplo. Porque eles usam as esmolas, eles usam a oração, eles usam o jejum como uma moeda de autoglorificação. Eles dão esmola com uma mão e a outra mão está louvando a esmola que foi dada. Eles estão desfigurando o seu rosto, porque estão jejuando e querem ser aplaudidos, prezados por isso. Eles estão orando, levantando as suas mãos nas praças,
tentando de alguma maneira ser para os homens e não para Deus, e o Senhor Jesus mostra o secreto do quarto, se há de fato um relacionamento com Deus. Não é que seja pecado orar numa praça, não é que seja pecado orar quando nós estamos reunidos na igreja, não, mas é interessante, irmãos, que muitas vezes essas orações só acontecem em locais públicos, e geralmente para mostrar alguma coisa às pessoas, mas não há um relacionamento de intimidade com Deus. Não há aquilo que muitas vezes se chama de o secreto da oração, aquele tempo a sós com Deus. Não há um relacionamento com o Senhor, há alguma coisa que é simplesmente para ser demonstrada diante dos homens, e daí se recebe os aplausos. Porque as pessoas olham e dizem assim, nossa, como fulano de tal é espiritual. E nós, por termos essa áurea, essa alma meio mística ainda, esses resquícios do misticismo, tanto evangélico dos nossos dias, quanto do catolicismo, parece que a gente gosta dessas coisas. A gente olha para pessoas assim, não, todo mundo peca, menos fulano de tal. Olha só como ele fala, como ele ora, como ele prega, como ele jejua, como ele serve as pessoas. Meus irmãos, Jesus chama isso de hipocrisia quando é feito para receber o aplauso das pessoas. E note que ele vai dizer que eles já receberam a sua recompensa por viverem assim. Já recebeu, eles não receberão a recompensa do Pai. Eles já receberam o que eles buscavam a recompensa e o aplauso dos homens. Mas aqui, irmãos, quando ele trata sobre a função dos discípulos, dos verdadeiros discípulos, as pessoas verão. Porque não é uma janela que se abrirá diante das pessoas, apontando e dizendo assim, olha, ele é o que é para a glória de Deus. Não, irmãos, isso já estará presente naquilo que nós estamos fazendo. Até porque nós sabemos que não é por nós. Nós sabemos que é por uma ação do Espírito Santo aplicando a palavra ao nosso coração. Não é porque nós somos bons, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos onde nós estávamos. Nós sabemos que se não fosse a ação graciosa do Senhor, onde nós estaríamos num domingo pela manhã como este. Nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui, irmãos, porque houve uma ação graciosa do Senhor no nosso coração. E nos trouxe verdades profundas e nos trouxe deleite em estarmos na sua presença. Nós entendemos o chamado do Senhor para o culto, nós entendemos que é aqui que Ele nos abençoa como igreja local, nós entendemos quem é o Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados, nós louvamos por Sua obra perfeita, nós ouvimos a Sua palavra. Mas, meus irmãos, qualquer pessoa desse mundo não estaria perdendo um domingo, uma manhã de domingo para estar aqui. Olharia para tudo isso e diria assim, que canseira, que enfado, eu tenho outras coisas melhores para fazer. Então nós sabemos que não fomos nós, não faz parte daquilo que nós recebemos de Adão lá em Gênesis capítulo 3. Nós sabemos quem é o Senhor Jesus, irmãos, e tudo aquilo de bom que há em nós é produzido por Ele, por meio da Sua palavra. Por isso, irmãos, não há glória ao nosso nome. Por isso não há glória a quem nós somos. Por isso, irmãos, que nós não recebemos o louvor dos homens. Por isso que nós não devemos receber a glória dos homens. Nem de forma pessoal, irmãos, nem tampouco glorificar aos outros. Nós não podemos olhar para as pessoas e dizer, ou pensar nas pessoas como se elas fossem um agente messiânico no nosso meio. A igreja só é o que é por causa de fulano de tal. Essa missão só está acontecendo por causa de fulano de tal. Essas coisas só funcionam bem dentro do nosso ministério porque fulano de tal. É certo, é Deus quem capacita e Deus usará os homens para isso. Mas isso precisa ficar claro no nosso coração. As pessoas, irmãos, elas podem ser prezadas, amadas. O próprio Paulo, ele elogia a ação de alguns discípulos, homens de Deus, e ele fala que eles são dignos de serem honrados.
No entanto, irmãos, essa consciência e essa divisão precisa estar muito bem feita na nossa cabeça, porque aqueles discípulos que Paulo estava falando, eles só eram o que eles eram por causa da ação graciosa de Deus na vida deles. E eles estavam fazendo o que estavam fazendo e assim abençoando a igreja de Cristo por causa da sua obediência à palavra de Cristo. Não porque eles estavam tentando inventar a roda, uma nova forma de fazer a igreja melhor. Era uma questão de obediência ao que o próprio Deus já estabeleceu. Dessa forma, então, irmãos, a glória não é do outro, a glória também é do Senhor Jesus. Mas há um terceiro risco, pensando aqui nessa questão da glória ao Pai. É a glorificação da própria igreja ou da denominação. Nós temos essa tendência no nosso coração. A nossa denominação, a nossa igreja. E por melhor, irmãos, que possamos ter uma organização teológica boa, por melhor que seja a nossa liturgia, os cânticos, essas coisas precisam ser realmente bem ensaiadas, um sermão precisa ser estudado, essas coisas precisam acontecer. No entanto, irmãos, como igreja, nós temos que perceber uma coisa: a glória é de Cristo, e não da boca para fora. A glória é de Cristo. Essas boas obras, irmãos, elas revelam e promovem a glória de Deus. O próprio Jesus veio manifestar a glória de Deus e com os seus discípulos não é diferente. Na sua oração, em João 17, ele fala sobre isso: eu vim revelar aos homens a tua glória. Conosco não é diferente, irmãos. 3 breves aplicações para os irmãos, para todos nós. Em primeiro lugar, não ceda aos apelos desse mundo a de alguma maneira tentar definir a sua vida a partir daquilo que você pensa que é ou a partir daquilo que você faz. Nem tampouco inculque isso aos seus filhos. Não instrua os seus filhos dentro daquela perspectiva que muitas vezes a gente, quando era criança, ouviu, né? Você precisa estudar para ser alguém na vida. Você precisa não depender disso, não depender daquilo outro. Você precisa fazer pela força do seu braço. Meus irmãos, os nossos filhos já são alguém na vida. Eles não foram definidos por nós. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles foram definidos pelo Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter essa convicção no nosso coração para que possamos discipular os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós precisamos, de fato, crer, não só com a mente, mas com o coração, passarmos a viver não mais segundo a definição desse tempo. Parar de olhar para a esposa como se ela fosse algo de menos. Parar de olhar para o marido porque ele não corresponde às minhas expectativas, às expectativas da minha família. Ele é um Zé Ninguém. Não, irmãos. O nosso valor se encontra no fato de sermos imagem de Deus, de sermos recriados em Cristo, de termos por meio da obra de Cristo nos tornados imitadores de Cristo. Esse é o nosso valor. E é por isso, irmãos, que nós somos pessoas que respeitam as outras pessoas, que olham para o próximo, que olham para dentro de casa e sabem o valor de cada pessoa ali, ainda que os filhos não venham a corresponder às suas expectativas. Eles continuam sendo amados, porque eles são a imagem de Deus. Se o nosso discipulado, irmãos, falha nessa questão tão essencial da definição de quem nós somos, ele falhará também nas nossas funções e no propósito das nossas funções nesse mundo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós somos criados para o serviço. Não existe voluntariado no corpo de Cristo. Existem servos. Voluntário, ele dá aquilo que ele quer, na hora que ele quer, quando lhe sobra alguma coisa. O servo, ele serve, até quando ele não tem tempo para servir, até quando ele está quebrado, até quando ele está no hospital, ele está servindo, porque ele sabe muito bem aquele que o arregimentou. Ele é um soldado de Cristo, ele é um representante de Cristo aqui nessa terra. E ele cumpre as suas funções, salgando e brilhando a luz do Evangelho onde ele estiver.
Não é apenas num acampamento, numa viagem missionária, não é apenas, não acontece apenas nas ações que nós fazemos como igreja, mas acontece em todo o tempo. Nós estamos servindo a Deus nesse mundo, irmãos. Nós precisamos quebrar essa mente dicotômica do sagrado e do profano. Onde nós estivermos, irmãos, nós somos chamados a salgar e a brilhar a luz do Evangelho de Cristo. E em terceiro lugar, meus irmãos, a Deus seja dada toda a glória. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. A glória pertence ao Senhor, irmãos, e não a nós. E o nosso deleite, o nosso prazer, a nossa satisfação se encontra em saber que, quando nós obedecemos, nós demonstramos de forma clara o nosso amor ao Senhor, a nossa adoração. Jesus explica isso em João capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E guardar os mandamentos não é fechar numa gaveta que fica lá tudo empoeirado, não. É viver em obediência à palavra de Deus. Quando vivemos assim, sabendo quem somos, sabendo a nossa função nesse mundo, o Senhor será glorificado. Eles verão as nossas boas obras e não trarão glória a nós, glorificarão ao Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nos conduza em tudo por meio da sua palavra e do seu Espírito.